Oi pessoal, para quem não me conhece, me chamo Henry, eu escrevo sobre relacionamentos e vamos refletir hoje sobre o pensamento. Existem sofrimentos em que os outros nos causam, mas há aqueles em que nós mesmos nos causamos. Bom, então existem dois tipos de sofrimento. Há aqueles em que a gente não depende da gente, um evento acontece e o sofrimento vem, e aqueles em que nós mesmos vamos buscar. No primeiro caso, um exemplo clássico é quando alguém sofre uma traição, quando a gente é traído. Quando a gente é traído, a gente se sente rejeitado, a gente se sente sem valor, a gente se sente desprezado e posso dizer, a gente se sente pior que um verme. E esse sofrimento, ele é intenso e ele cresce dentro da gente conforme os dias passam e muitas vezes a gente tem que buscar uma ajuda profissional para se libertar dele. Tem pessoas que não conseguem lidar com a traição. Outras conseguem, mas vão carregar ali traumas, tá? E outras simplesmente não conseguem. Mas é um sofrimento que a gente não buscou, ele aconteceu, ele veio até a gente. Agora, existe um outro sofrimento em que a gente busca, em que a gente procura. É como uma piscina, tá? Imagine uma piscina de sofrimento e a gente vai e mergulha, vai em direção a ela e a gente mergulha. Um exemplo muito comum é o exemplo de quando a gente não é correspondido por alguém. Quando a gente não é correspondido por alguém, isso machuca, fere, porque a gente gosta da pessoa. Mas aí a gente começa uma cadeia de sofrimento que vai crescendo, com pensamentos do tipo, mas por que será que ela não me correspondeu? Será que é porque eu tenho algum defeito? Será porque eu tenho algum problema? Será porque alguém contou alguma calúnia a meu respeito? Né? O que tem de errado comigo? E esse sofrimento ele vai crescendo. Ele vai crescendo. E ele cresce por causa de pensamentos que nós vamos tendo acelerados e cada vez mais acelerados. Aí, como hoje nas redes sociais é tão comum, a gente vê lá que a pessoa nos bloqueou. Nossa, aquilo no momento causa tanta dor quanto se a gente tivesse sido traído, por incrível que pareça. Olha o tamanho da intensidade que a gente coloca em relação àquilo que nos acontece e que nós não temos controle. Ou então a pessoa deixou de seguir, você gostava tanto dela e ela deixou de seguir, né? A questão é que a gente começa a pensar, e isso vai machucando cada vez mais. O que eu quero deixar aqui para vocês de solução é: a gente não tem controle sobre aquilo que nos acontece. Nós não temos isso aqui de controle. Por mais que a gente acredite que possa ter o controle sobre o que nos passa, a gente não tem esse controle. Mas a gente tem controle daquilo, a gente tem controle de como a gente deve reagir àquilo que nos acontece. Isso a gente tem controle. A gente tem controle das nossas atitudes. E quando a gente tem uma situação, um evento como esse, em que a gente está provocando o sofrimento, uma solução, né, uma técnica é dizer para você mesmo: eu me recuso a pensar nisso. Eu me recuso a ficar fazendo conjecturas daquilo que pode ter acontecido na cabeça da pessoa. Você não sabe qual foi o motivo que fez com que ela não te aceitasse, com que ela não te correspondesse. Tá? As razões podem ser inúmeras e a gente pode discutir isso num outro momento. Mas a técnica que eu passo aqui para vocês é: eu me recuso a pensar nisso. E vou fazer o melhor que eu puder para que eu possa seguir com a minha vida adiante. E se lembrar de que existe somente uma pessoa, tá? O nosso Deus, que tem controle sobre tudo aquilo que acontece neste mundo e em especial a nossa vida. E que se a gente aprender a deixar a nossa vida nas mãos dele, nós vamos viver muito mais leve. Era isso que eu queria compartilhar com vocês.
Espero que ajude por pessoas que estejam passando por situações parecidas, principalmente aqueles que estão buscando o sofrimento e que podem aceitar interrompê-lo agora, neste exato momento, com a técnica de me recusar a continuar pensando naquilo que eu não tenho controle. Um grande abraço e até a próxima.